Olá, Cibele Godoy aqui falando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu estou aqui para mais um vídeo de conhecimento, onde a gente ativa a corrente do bem, né? A gente aprende, divide com o próximo, cresce, porque uma coisa eu acredito, quando existe o conhecimento, existe o crescimento, todos ganham. Então vamos lá, plantar e colher, plantar coisas boas na vida das outras pessoas e se Deus quiser a gente vai colher, não é verdade? Bom, para começar eu vou pedir que se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Não custa nada para você, mas o YouTube entende que é um conteúdo de valor, então ele entrega para mais pessoas, né? E assim a gente continua a nossa corrente do bem. O assunto de hoje, gente, é o que de pior poderia me acontecer? E por que que eu já vou começar com essa frase? Porque normalmente, gente, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Eu faço isso na minha vida e isso tem dado muito resultado. Mas como assim, Sibeli? Eu não estou entendendo. Vou te explicar. Tem coisas que fazem sentido dentro da nossa cabeça, apenas dentro da nossa cabeça. Quando você começa a falar sobre aquilo, você já começa a pensar assim, mas isso não tinha muito sentido, né? Mas na hora fazia todo o sentido do mundo. Então, quando você começa a falar sobre aquela coisa, quando a sua mente começa a pensar realmente sobre aquela coisa, fala assim, mas será que é verdade? Né? Mas será que isso é possível? Eu vou contar. Eu gosto de contar as minhas experiências bobinhas, porque eu acho que edifica mais do que você ficar dando exemplo na vida das outras pessoas. E o nosso intuito aqui não é ofender ninguém, é apenas ajudar, né? Então, esse dia, olha o que aconteceu comigo esses dias. Eu achei um escorpião aqui em casa. E para mim foi um pesadelo, né? E aí eu liguei pro meu marido na hora, né? Liguei pro meu esposo, só que ele tá trabalhando fora. E aí ele falou assim: bem, o que que eu posso fazer? Você vai ter que matar o escorpião, né? Eu falei: eu? Ele falou: é. Aí ele falou: pega um cabo de vassoura aí, né? E eu te ajudo, mas você vai ter que matar. Eu falei assim: bom, então vamos lá. Só que assim, na minha mente, gente, aqui dentro da minha cabeça, o escorpião poderia vir para cima de mim. O escorpião poderia me atacar. O escorpião poderia tentar se vingar de mim. Olha, eu pensei tanta coisa, gente, tanta coisa do escorpião, que um bichinho desse tamanho dentro da minha cabeça virou um dinossauro gigante, sabe? Não sei se vocês já viram naqueles filmes, né, que o monstro tá enorme assim no meio dos prédios da cidade. Na minha cabeça, o escorpião desse tamanho foi para um tamanho gigantesco, né? E dentro da minha cabeça tinha toda a razão, tinha toda a lógica. Mas depois eu matei o escorpião, né? Falei assim, nossa, mas olha como ele anda devagarzinho, né? Eu pensei assim, olha como ele anda devagarzinho, não tem nem a possibilidade dele me alcançar o tamanho da minha perna, né? Se eu for correr, você e o escorpião, quem você acha que ganha, né? Então, assim, são coisas que dentro da nossa cabeça parece tão lógico quando você tá em pânico, quando você tá com medo, quando você tá se sentindo fragilizado, quando você tá magoado, as emoções, quando a nossa emoção tá aflorada, parece tão lógico. E depois quando você coloca a cabeça no lugar, começa a falar com alguém sobre o seu problema, ou começa a pensar, raciocinar realmente, você começa a entender que calma, não é desse jeito, as coisas não são assim. E às vezes você fica até se perguntando, mas por que eu estava pensando dessa maneira, né? Por que eu piorei tanto a situação? E quando acontece essas situações comigo, a dica que eu te dou hoje é pensar, mas o que pior isso, do que pior isso poderia me acontecer? O que pior poderia me acontecer? Você começa a pensar nisso e aí você começa a eliminar várias etapas que seriam inviáveis, que não têm possibilidades de acontecer, e começa a simplificar um problema que era grandioso, né? Davi e Golias, né? Um grande problema na sua vida. Mas se Davi matou Golias, a gente tem capacidade de enfrentar, de crescer, de enfrentar o problema de frente, né? De crescer com a adversidade, de aprender com os nossos erros e seguir em frente.
né? E ir para o próximo nível, porque é para isso que acontecem os nossos problemas, para nos treinar, nos moldar, nos levar para o próximo nível. E não porque Deus é um Deus tirano e quer me condenar ou te condenar. Não, Ele quer te ensinar a ser forte, a ser sábio, a parar de mimimi, a parar de, ai meu Deus, tudo, sabe, tudo dói, tudo é terrível, tudo é desse tamanho, é grandioso. E aí quando você passa, você vê que grandioso mesmo é o Deus que você serve na sua vida. Grandioso mesmo é esse Deus maravilhoso que é onipresente, que está em todos os lugares, em todos os momentos, que conhece e sonda até os nossos pensamentos, sabe? Esse Deus realmente é grandioso e pode todas as coisas. Agora, as demais coisas, gente, né? Fala assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Porque se você está do lado do maioral, do príncipe da paz, do Deus da eternidade, do que excede todo entendimento e toda sabedoria, o que de mal poderia lhe acontecer? O que de pior poderia lhe acontecer? Quando você está no time dos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então é uma dica, gente, para que vocês possam matar esses medos, esses demônios místicos que só existem dentro da sua cabeça, que só tem lógica quando tá aqui. Você começa a pensar e aquilo começa a te consumir, e aí já começa a vir uma tristeza, já começa a vir depressão, você já começa a ficar acuado, já começa a se sentir amuado, você já vai diminuindo, já se sentindo um perdedor, sendo que nada daquilo é real. Preocupação, 86% da nossa preocupação nunca realmente chega a acontecer. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei espantada, porque a gente se preocupa, a gente se ocupa a nossa vida com preocupação, sendo que 86% dela não vai realmente acontecer. Então é por isso que a maioria das pessoas estão reclamando que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo outro, porque perde muito tempo se preocupando, perde muito tempo pensando naquilo que não edifica. E na Bíblia está escrito, tudo que é bom, tudo que é edificante, nisso pensai, né? Deus fala, tá lá a sabedoria para você ler e aprender com ela. Então, se é bom, se é edificante, se te acrescenta, aí você pensa, aí você age, aí você compartilha com outras pessoas. Mas se não é bom, se não lhe acrescenta, se traz medo, traz pavor, então tira isso da sua cabeça. Coloca assim, eu tenho um Deus grandioso dentro de mim e o que pior poderia me acontecer, né? O que pior poderia me acontecer? Nisso você já mata umas 4, 5 lá que você fala assim, opa, peraí, né? Isso nem existe. É igual que quando as pessoas veem uma cobra já pensa na anaconda, né? Porque se você pega um negocinho pequenininho e fala assim, meu Deus, ele é enorme, ele é gigante. É gente que tem pânico de lagartixa, de bichos que são bem menores, que correm de você a hora que você bate o pé, entendeu? E a gente, na nossa cabeça, né, parece algo gigante, algo grandioso. Eu falo isso não com relação aos bichos, com relação aos problemas, às dificuldades do dia a dia. Mas eu sei que Deus, neste momento, através desse vídeo, vai trazer sabedoria para a sua vida, para que você possa simplificar mais a sua vida, amar mais as pessoas e a Deus e conseguir ser muito mais feliz. Porque Deus deseja para você tudo de bom, felicidade, uma vida e vida com abundância. É o que Deus quer para você, mas às vezes você mesmo, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes, tem plantado coisas negativas, pensamentos negativos, reclamação, murmuração, e por isso que você não está conseguindo viver o extraordinário de Deus. Mas eu oro para Deus que a partir de hoje você consiga, que Deus dê muita sabedoria e graça para você e para sua família, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.